Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no sábado passado, o PT, acredite, comemorou 39 anos do partido. Diante das investigações sobre Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor na Alerj, Fabrício Queiroz, e das suspeitas levantadas pela Folha dias antes sobre o uso de candidatas laranjas pelo PSL em Minas Gerais, Fernando Haddad afirmou que a família Bolsonaro está mais enrolada em 30 dias que o PT em 39 anos. Para quem voltou a ser advogado de Lula, líder presidiário do partido, que foi condenado na semana passada a 12 anos e 11 meses de prisão, no caso do sítio de Atibaia, e que agora acumula 25 anos de pena, a frase é só mais uma mentira hiperbólica petista. Não que longe da cadeia, os Bolsonaro e seu entorno não se enrolem nem se fritem. A Folha noticiou no domingo que o grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar, criou uma candidata laranja em Pernambuco que recebeu do partido R$400 mil de dinheiro público na eleição de 2018 e que o dinheiro foi liberado por Gustavo Bebiano, então presidente nacional da Legenda e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Naquele dia, a Folha disse ter apurado que Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro para explicar o caso, mas o presidente, que se recuperava de cirurgia, não quis atender. Não ficou claro, portanto, se pelo relato do jornal, Bolsonaro não quis atender porque se recuperava de cirurgia ou porque não queria papo com Bebiano em razão de algum desgaste entre eles. Na terça-feira à noite, Bebiano minimizou o caso, dizendo ao Globo que não há crise nenhuma e que falou com Bolsonaro naquela mesma terça 3 vezes pelo WhatsApp. Na quarta, dia em que Bolsonaro recebeu alta do hospital e voltou a Brasília, o vereador Carlos Bolsonaro, alegando ter passado a terça inteira com o pai, acusou Bebiano no Twitter de ter mentido ao declarar que falou 3 vezes com o presidente. A reação de Carlos, a quem Bolsonaro já se referiu como seu pitbull, só escancarou que a matéria do Globo, que trazia a declaração de Bebiano, já afirmava em seu penúltimo parágrafo. Um dos mais próximos aliados de Bolsonaro durante a campanha, Bebiano é desafeto do vereador Carlos Bolsonaro, filho mais próximo do presidente. O parlamentar carioca seria o responsável por advogar junto ao pai para que Bebiano tenha menos poder no governo. Depois de chamar de mentira absoluta a declaração do ministro, Carlos publicou um áudio enviado pelo presidente a Bebiano, no qual Bolsonaro afirma que não vai falar nada além do essencial com ninguém, porque está se recuperando da cirurgia. Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Carlos afirmou na postagem que não há roupa suja a ser lavada, apenas a verdade. Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo Globo, como disse que tratou. É aí que mora um aparente problema de interpretação de texto. Carlos não especificou o que entendeu da matéria nem da declaração de Bebiano, mas o assunto mencionado pelo jornal, como tendo sido tratado pelo ministro com Bolsonaro, era na verdade o cancelamento da viagem de 3 ministros à Amazônia a pedido do presidente. O resto da matéria que faz referência ao repasse do PSL em Pernambuco, mas isto nada tem a ver com o mencionado conteúdo da conversa entre os dois. A confusão aumentou na noite de quarta com uma entrevista de Jair Bolsonaro à TV Record. O repórter disse que saiu em parte da imprensa que o presidente teria telefonado de dentro do hospital para tratar das denúncias contra o PSL. É mentira, respondeu Jair, que ainda defendeu eventual demissão de quem for culpado. Mas e quanto ao fato de quem presidiu o partido durante o período eleitoral ser hoje um dos seus ministros? Se tiver envolvido, logicamente, e responsabilizado, lamentavelmente, o destino não pode ser outro a não ser voltar às suas origens. O senhor chegou a falar com o Bebiano a respeito Em disso? nenhum momento conversei com ele. Saiu em parte da imprensa que o senhor teria feito telefonemas de dentro do hospital a respeito desse assunto. Mentira, sabe por que é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse. Eu poderia ter dado um telefonema para o Sérgio Moro, que eu sou o chefe dele, mas jamais farei isso, muito pelo contrário. Determinei ao Sérgio Moro que, dentro da sua esfera de atribuição, se fosse possível investigar, e está sendo investigado. Essa é a resposta que eu dou para todos aqueles que tentam praticar corrupção no Brasil. Como o perfil do presidente ainda compartilhou o post de Carlos com o áudio enviado a Bebiano, logo se espalhou que Bolsonaro estava endossando o filho e desmentindo Bebiano. Mas o presidente, na verdade, só negou na entrevista ter tratado de laranjas com o ministro, sem esclarecer se falou com ele sobre outros assuntos citados pelo Globo, como a viagem cancelada à Amazônia, ou, como apurado pelo antagonista, o cancelamento de uma audiência com o diretor de Relações Institucionais da Globo, Paulo Camargo.
Mas depois foi noticiado que Bolsonaro falou sim com Bebiano sobre essa audiência, tendo reclamado em áudio pelo agendamento dela no Palácio do Planalto. Como você coloca nossos inimigos dentro de casa, disse o presidente, referindo-se à Globo. Bebiano alegou que estava tentando angariar apoio para a Previdência, mas cumpriu a ordem do capitão. Sobre as suspeitas de repasse do PSL a candidatas laranjas, o ministro alegou que a responsabilidade é dos diretórios estaduais, como já havia dito o próprio Luciano Bivar, eximindo Bebiano dela. Bolsonaro pediu à Polícia Federal para investigar o caso. Sérgio Moro disse que vai investigar. Em entrevista à Cruzoé, Bebiano disse que isso é ótimo. Tem que investigar tudo o que está errado, tudo o que há de suspeito sobre o nosso governo ou as pessoas têm de ser investigado. Ele disse que seu temor é zero. Não sou moleque e o presidente sabe. O presidente está com medo de receber algum respingo. Ele foi um mero candidato, ele não participou da executiva, ele não tinha mando no partido, ele não tem responsabilidade nenhuma. Bebiano disse imaginar que Bolsonaro esteja com essa preocupação que o ministro chamou de infundada. Alguém botou minhocas na cabeça dele em relação a esse assunto. Por que ele não tem essa preocupação em relação a Minas Gerais? Não tem um problema em Minas Gerais, supostamente? Alguém diz que a responsabilidade é minha? É a mesma coisa, não é? Bebiano disse que não mora em Recife, pisou em Pernambuco 2 vezes e completou: como é que eu vou conhecer as gráficas do Brasil? Isso é ridículo. Questionado por que não divulga os demais áudios e conversas com Bolsonaro, respondeu por que não. Porque ele, referindo-se a Carlos Bolsonaro, não é nada no governo. Eu sou um ministro, tenho que respeitar a liturgia do cargo. Eu respeito o meu presidente. Eu estou sendo jogado aos leões de maneira injusta, mas eu continuo exercendo o meu papel de proteger o presidente. Eu não sou moleque para ficar batendo boca em rede social. Se há algum problema, eu resolvo frente a frente, olho no olho, dentro de uma sala, como uma pessoa civilizada. A gente senta, resolve, não tem problema nenhum. Não vou ficar batendo boca em rede social, isso é ridículo. Ao comentar o caso, Rodrigo Maia virou o adulto na sala. O presidente da Câmara dos Deputados indicou que a fritura pública de um ministro gera uma insegurança que pode atrapalhar a aprovação da reforma da Previdência e que a impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para Bebiano sair. Mas eu acho que o episódio do Bebiano não tem relação com o Bebiano. O Bebiano transferiu o dinheiro para um diretório, né? Ou para uma candidata de um estado. Qualquer presidente de partido poderia passar por isso. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande, né, para um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Então, você transformar o Bebiano, né, num grande problema, numa questão política, onde todo presidente nacional poderia ter transferido o recurso para uma candidata a pedido de um diretório. O senhor já foi presidente de partido? Mas já fui presidente de partido, né? Na hora que o presidente do diretório-geral fala, eu preciso de 100 mil para candidata tal. Aí ele vai, faz a doação. Ela, na verdade, faz 100 votos. Era uma questão até que a gente estava falando antes da eleição. Vai acabar com esse volume grande de dinheiro para as mulheres. Sem tantas candidatas, vai acabar dando, em alguns casos, eu não sei se nesse caso, a impressão que foi laranja. Às vezes não foi, às vezes você não tinha para onde dar dinheiro para a mulher e acabou entregando para uma pessoa com pouco voto. Mas, independente disso, que isso é outro debate que é importante ser feito, com muito cuidado, se o dinheiro foi colocado de forma correta, que é dinheiro público, o Bebiano fez a transferência para um diretório, não foi para o candidato dele. Então, eu acho que o governo está maximizando um problema que atrapalha o governo, gera insegurança, porque a impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebiano sair, e ele é presidente da República, né? Ele não é mais um deputado, né? Ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos. Até Hamilton Mourão, que havia causado polêmicas contrariando posições de Bolsonaro ao defender que o aborto é uma escolha da mulher e ao se manifestar contra a transferência da Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém, virou pacificador. Vamos pacificar isso, disse o vice-presidente. Os generais do governo viram no episódio deslealdade de Bolsonaro e intromissão excessiva de um de seus filhos no governo.
Políticos e empresários ficaram indignados com o acesso que o presidente dá ao filho Carlos sobre suas comunicações privadas. Espalhou-se entre aliados o receio de serem os próximos a entrar na mira do Pitbull. E ficou no ar a dúvida sobre a permanência de Bebiano no cargo. Na sexta-feira veio a notícia de que Onyx Lorenzoni disse a Bebiano que ele fica. Em seguida, a de que Bolsonaro concordou em mantê-lo e garantiu que Carlos não mais interferirá nas questões do governo. Os interlocutores do presidente acrescentaram que essa última parte do acordo dificilmente será cumprida. E a depender do momento em que você assiste a esse vídeo, tudo já pode ter mudado. Em novembro de 2018, falei aqui no resumão que Bolsonaro deveria dar a todo o seu entorno a ordem do poderoso chefão Dom Vito Corleone a seu filho Santino, que havia dado com a língua nos dentes durante uma reunião com outros mafiosos. Santino, come here. What's the matter with you? I think your brain is going soft from all that comedy you're playing with that young girl. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Mas era mais fácil controlar os filhos antes do advento das redes sociais. Pelo menos sobre a reforma da Previdência, Bolsonaro bateu o martelo, segundo o secretário Rogério Marinho. Ele disse que o presidente defendeu que as mulheres se aposentem mais cedo com 62 anos e que a idade mínima dos homens fique em 65. O presidente também pediu um período de transição de 12 anos. Já o Ministério da Saúde anunciou que médicos brasileiros formados no exterior preencheram as 1.397 vagas que ainda restavam das 8.517 abertas com a saída da ditadura de Cuba do programa Mais Médicos. Com o preenchimento, não deve haver chamada para profissionais de outros países, segundo o órgão. A esperança dos profissionais cubanos que ficaram no Brasil é a de que alguns médicos acabem desistindo das vagas que selecionaram. Eles também acreditam que prefeituras de todo o país possam abrir editais para ocupar vagas em postos de saúde. Para maior transparência e melhor empregabilidade do dinheiro público, Bolsonaro informou ainda que todos os patrocínios da Petrobras estão sob revisão, objetivando o enfoque principal dos recursos para a educação infantil e manutenção do empregado à Orquestra Petrobras. A Petrobras deve apoiar projetos de educação em ciência e tecnologia para crianças pobres, deixando de lado os patrocínios em cinema e teatro. A empresa também deve deixar de ser a fornecedora oficial de combustível da McLaren na Fórmula 1. De ser fornecedora de propina ao PT, pelo menos, já deixou. E o ex-ministro dos governos petistas Antônio Palocci, que coordenou a campanha de 2010 de Dilma Rousseff, confirmou em delação que ela foi eleita com propina da JBS, acertada por Guido Mantega e depositada para o PT em conta no exterior. Foram 150 milhões de dólares, de acordo com Joesley Batista, dono da empresa. Segundo Palocci, Joesley ainda referiu que emprestava a conta para Guido Mantega e o então tesoureiro petista João Vacari Neto, atualmente preso, para que recebessem valores envolvendo acordos ilícitos do PT. Palocci contou que Joesley lhe ofereceu o uso dessa conta caso o ex-ministro precisasse receber algum valor de quem quer que fosse, mas que recusou a utilização. De acordo com o inciso 1 do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido, contra o qual fique provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Recursos como esses de uma conta no exterior abastecida com propina da JBS. Em resumo, Lula já está preso e o foco do debate público está no governo Bolsonaro, mas a Lava Jato só terá fechado um novo ciclo quando o PT for extinto. Já Sérgio Moro passou no primeiro teste em seu novo ciclo contra o crime. No primeiro dia de votação da nova legislatura, a Câmara aprovou o projeto que acelera o congelamento de bens e recursos de organizações terroristas internacionais. O ministro da Justiça e da Segurança Pública também já começou a isolar líderes de organizações criminosas. Marcola e outros 21 membros da cúpula do PCC foram transferidos com apoio do Exército para presídios federais de segurança máxima em Brasília, Porto Velho, capital de Rondônia, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ideia é que Marcola fique 22 horas do dia isolado e sem ponto de energia na cela. Visitas só por parlatório ou videoconferência, segundo uma portaria assinada por Moro, endurecendo as regras para os internos dos presídios federais.
A transferência estava prevista desde a descoberta de um plano do PCC para libertar seus líderes. Está previsto ainda que Marcola troque de endereço de 6 em 6 meses, fazendo uma espécie de rodízio por penitenciárias de segurança máxima do governo federal, para que seus aliados do lado de fora não tenham tempo de arquitetar um plano de fuga. A Polícia Militar de São Paulo prendeu 326 pessoas para evitar ataques e represálias. O combate à bandidagem, que terá nova etapa quando o Moro enviar na semana que vem seu pacote anticrime ao Congresso, finalmente começou. O trabalho da segurança pública em São Paulo estabelece claramente: o Estado aqui não vai ser refém do crime, o crime será refém do Estado. E essa é uma decisão do governador do Estado de São Paulo, compartilhada pelas autoridades federais. Então, é isso que representa o conjunto destas ações, uma ação do Estado se sobrepondo ao crime. E assim será durante os 4 anos de governo. Não tenho dúvida que também com o apoio do governo federal e aqui das forças de inteligência, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Estado de São Paulo. Já a Corregedoria do Senado veio rever as imagens da sessão da fraude na eleição para a presidência da Casa. São quase 10 mil fotos e cerca de 10 horas de vídeos gravados por 3 câmeras da TV Senado e outras 3 do circuito interno de segurança do plenário. Já foi possível obter alguns resultados. Como mostrou a Cruzoé, as suspeitas recaem sobre 6 dos 81 senadores. O corregedor, senador Roberto Rocha, evita falar em nomes, mas nos bastidores ganha força a leitura de que o autor da fraude está entre os últimos que votaram. Já as investigações sobre o rompimento da barragem de Brumadinho resultaram na prisão temporária pelo prazo de 30 dias de 8 funcionários da Vale. Alexandre de Paula Campanha, por exemplo, foi preso em casa na região centro-sul de Belo Horizonte. Em depoimento à polícia, o engenheiro Makoto Namba, que trabalha para a Tufsud, havia dito que se sentiu pressionado por Campanha a assinar o laudo de estabilidade da barragem de Brumadinho. Para o MPF, tudo indica que a Vale privilegiou lucro em vez de segurança ao construir a barragem. Um dia antes da operação, porém, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, afirmou que a companhia não pode ser condenada pelo desastre e que a empresa é uma joia brasileira, em sessão da comissão externa criada na Câmara sobre a tragédia que tem mais de 165 mortos confirmados. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Bom, primeiramente eu quero dizer da minha insatisfação de ter que olhar para essa cara lavada do presidente da Vale e ver ele dizer aqui que a Vale é uma joia rara e que ela não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Pelo menos ele foi homem suficiente para admitir que está defendendo os interesses da empresa. Pois bem, presidente, o senhor está aqui defendendo os interesses da Vale, eu quero dizer que nós, o senhor e o secretário que lhe concedeu licença para matar, eu quero te dizer que eu, como parlamentar, estou aqui para defender os interesses do povo. O senhor está aqui para falar a fala de quem paga seu salário. Eu também estou aqui para falar a fala dos que pagam o meu salário, que é o povo brasileiro. E o que o povo brasileiro lá fora fala hoje é que vocês dois são bandidos, assassinos e que deveriam estar presos. Fica difícil contestar essa afirmação depois da fala do representante do Ministério Público da União. O senhor disse que não sabe o que houve, né? Por que a barragem se rompeu? É muito fácil, presidente, explicar o que houve. O senhor representa uma empresa que visa o capital, o lucro acima de tudo. O senhor, junto com esse moleque que se diz secretário, que parece se sentir muito bem protegido aqui com parlamentares da oposição e da situação devido ao relacionamento dele no governo Pimentel e mantido por esse governador que se diz novo, mas que está reaproveitando o que tinha de pior na gestão passada, vocês colocaram os números nos papéis e viram que valia a pena matar 300 pessoas que, na ótica de vocês, não eram ninguém. Valia a pena, é a ótica capitalista, do lucro acima de tudo. É simples a explicação, não precisa de tanta fala, de tanto mimimi, de tanta conversa aqui não. É muito fácil de entender. Vocês reinam no país da impunidade, mas nós vivemos um momento de transição. O país da impunidade não existe mais não. Esses parlamentares que aqui estão vão até a última instância para que essa seja a última vez que vocês estejam aqui sem algemas. Infelizmente, depois das tragédias de Brumadinho, dos temporais no Rio e do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, todas elas com vítimas fatais, uma queda de helicóptero matou nesta semana o jornalista Ricardo Boechat.
O antagonista deseja força a todas as famílias que estão de luto e que 2019 traga ao Brasil mais alegrias do que essas profundas tristezas que marcaram o início do ano. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Esse é o resumão antagonista da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.